Amém, amém. Vou pegar minha colinha da aula, preparada com carinho, para a gente refletir nesse que é o último domingo antes do mês de aniversário. Ainda que durante todo o ano estamos celebrando, trazendo à memória uma data tão bonita, tão redonda como 75 anos, o mês que começa no próximo domingo é o mês do ápice dessa festa, com bolo, presença episcopal e atividades. Vamos fechar o mês com um trabalho diferenciado, né, com atividades no sábado, no domingo, refletindo sobre história, refletindo sobre a caminhada, mas também pensando no nosso futuro. E pensando em tudo isso, eu preparei uma aula que, inclusive, eu mandei a ementa para vocês, né, o objetivo da aula para vocês, que é nós refletirmos. Por isso, reflexão, e aí provocação, e depois proposição. A gente precisa de aprender um pouco a trabalhar com isso, né? Refletimos sobre algumas questões. Com essa reflexão, é necessário provocações, algo que mexa conosco, e é necessário atitudes, né? Norte, possibilidades. Nesse sentido, eu quero pegar uma frase que nós usamos demais no meio do povo metodista. Sempre quando vamos falar de aniversário, sempre quando vamos falar de algum documento nosso, nós utilizamos a expressão vida e missão. Já prestaram atenção? 75 anos de vida e missão. Quando vamos tratar de algum documento da igreja, de alguma ação da igreja, nós utilizamos vida e missão. No histórico da nossa igreja no Brasil, nós temos um acontecimento na década de 70 que vai mexer com o nosso jeito de ser igreja. O nosso jeitão de ser igreja da década de 70, ele vai passando por um processo meio que de nacionalização do jeito de ser igreja. Por quê? Nós vivíamos copiando um estilo muito norte-americano, um jeitão estadunidense de ser igreja. Quando, de repente, aqui no Brasil, nós viramos de ponta cabeça em meados do século, em meados da década de 60, né, 64, golpe militar. Você tem, então, todo um acontecimento que gera na igreja a necessidade de respostas. E a igreja reunida, ela começa a escrever alguns documentos. Ela escreve um em 1974, chamado um Plano Quadrienal. Ou seja, a gente senta, pega, escreve um documento e fala: isso aqui é um jeito metodista de fazer a missão que nós acreditamos. Chega em 1978, a gente publica um outro documento. Então, são documentos quadrienais. Mas no ano de 1982, a igreja escreve um documento que se torna o documento máximo da igreja e que, inclusive, leva este nome: Plano para a Vida e Missão da Igreja, que ficou conhecido pela sua sigla PVMI, 1982. Esse documento gera um novo jeito de estruturar a igreja em 1987. Ou seja, 74, 78, 82, nós estamos construindo um jeito
novo de pensar o metodismo brasileiro. Em 87, em um concílio, nós aprovamos uma nova estrutura. Estrutura em dons e ministérios, ou seja, tentamos nos reinventar do ponto de vista da gestão, da estrutura, da forma de ser igreja. Por que eu faço esse pequeno histórico? Porque nós precisamos entender a nossa história dentro de uma história maior. Porque a tendência, às vezes, é de levantarmos a nossa história como se vivêssemos uma história à parte de uma história maior. A igreja em Vila Formosa, na construção dos seus 75 anos de vida e missão, vive todos estes momentos da igreja brasileira e precisa de dar respostas a essa sociedade brasileira. E foi pensando nisso que eu queria convidá-los e convidá-las a pensarmos um pouquinho em aspectos bíblicos, ou seja, vamos pegar um texto da palavra de Deus que possa nos inspirar neste diálogo e aspectos documentais, institucionais, ou seja, por que a gente fala? Somos igreja metodista. E aí a pergunta que a gente pode fazer, e daí? Tá bom, metodista. E daí? O que nos faz metodistas naquilo que representa ser servo de Deus, serva de Deus na sociedade? O que nos diferencia de outras comunidades de fé? Tão boas ou melhores que nós, por que não? E aí é olharmos para as nossas características institucionais. Eu então pergunto, quem entre nós aqui tem entre seus parentes fundadores? Há alguém aqui? Então quem? Irmã Edna, olha aí, a história pessoal, familiar, cruza com a história de uma comunidade, que cruza com a história de uma denominação que está inserida numa sociedade. Quem mais aqui tem entre os seus? Meu irmão Marcelo. Quem mais tem seus parentes ou algo? Então vamos aproveitar essa deixa aí. Houve uma estratégia do pastor para que conseguisse, né, e outra liderança. Então, vamos imaginar, nós falamos de famílias que vieram e viveram a época de começos, né, de construção de templo, de negociar, né, lá na Baixada, se vamos construir, qual que vai construir. Nós falamos bastante desse espaço físico e até geográfico onde nos encontramos, porque isso é marcante, isso marca as nossas histórias. Tive a oportunidade. Então, pensem como é a história das nossas famílias, no caso de vocês, história de comunidades, o pastor ali apresentando o aspecto próprio de uma experiência lá na Baixada, uma experiência aqui num dos bairros. Olha como a gente vai construindo e como isso faz parte da história da gente. E isso faz com que a gente lembre de detalhes, como, por exemplo, começou numa oficina. Olha que interessante, começou numa garagem. Me lembro quando... E aí a gente tem esses aspectos geográficos e de construção que muitas vezes nos marcam. Eu tive a oportunidade de voltar depois de mais de 35 anos. Na igreja, na primeira igreja que eu fui, que meus pais frequentaram, que é aqui em Americanópolis, né?
Cidade Ademar, e eu vinha uns 10 anos atrás para uma formatura na faculdade de teologia. Como eu dormi de sábado, falei, domingo eu vou lá. Peguei meu carro e fui. Cheguei de surpresa. Gente, eu entrei na igreja. Nossa, parecia que ela era maior. Na realidade, eu que era menor. Né? Eu fui na classe dos juniores, que era que eu fui participar com 9 anos. Falei, nossa, que salinha! A minha professora chamava, ela era conhecida como Mirinha. Falei, gente, que titiquinho, era um quadradico assim. Aqueles aspectos geográficos. Eu quero chamar a atenção disso para agora saltar para outra questão, que é a construção de comunidade. É diferente de construção de prédio. De prédio, a gente fica mais, eu diria assim, nos apegamos a alguns detalhes. Garagem, mecânica, escola, debaixo de árvore. Né? Quantas igrejas, os relatos são, olha, a minha classe da escola dominical era debaixo de uma árvore X. Temos muitos relatos assim. Quando olhamos para Mateus, capítulo 28, e eu quero convidar, se vocês estiverem com a Bíblia e quiserem abrir, versículos 18 a 20, eu vou pedir que um irmão ou uma irmã faça a leitura desses 2 versículos para nós. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, prestes a ser assunto aos céus, deixa essa frase emblemática, uma fala emblemática aos seus seguidores, dizendo, eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser em nome do Pai. Ele que me deu. E eu quero então dar uma tarefa. Façam discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho. Então, pensem que essa é uma tarefa dada. Essa comunidade nasce então. Nasce de que forma? Nasce com o movimento desses seguidores de Cristo. Desses que aceitaram. Eles vão se espalhando. Ora por perseguição, ora... E aí nós temos N textos, livros que nos ajudam a entender. Tem um livro que eu gosto muito, chama 12 Homens e uma Missão, que ele conta a história do martírio de cada um dos apóstolos. Claro que são várias histórias de um apóstolo só, né? Mas são mitos que giraram em torno da forma que morreram. Porque eles saíram para realizar essa missão. E essa igreja não tinha condições de construir. Lá no ambiente de Rude Ramos, dentro de um dos espaços, tem a reprodução de uma capela do 2º século. Ou seja, um espaço pequenininho, tímido, porque antes não tinha como construir esses espaços. A igreja se torna oficial só do 4º século em diante. Então pensem que o desafio da comunidade não era desafio predial, não era construção de espaço, era a realização de vida e missão. De realizar a missão de Deus através da própria vida, do ser. Uma ação que nós temos como igreja é a ação de testemunhar. Então, tem horas que a gente se vê assim assustado, a nossa igreja não prega mais como pregava antigamente, no passado a gente fazia...
E, de fato, já tivemos estratégias missionárias e evangelísticas das mais diversas. Quem aqui participou de culto evangelístico na praça? Levanta a mão aí, se lembra? Era comum, não era? Colocava som em cima de caminhão, montava as coisas, faziam... E o povo até escutava a gente. Até escutava, e depois a gente convidava essas pessoas para irem na igreja. Quem se lembra de séries de conferências, sexta, sábado e domingo, conferências evangelísticas, missionárias, em algumas vezes nós fizemos doutrinárias, né? Eram estratégias para comunicar. Hoje, eu diria assim, uma poluição sonora de pregações por aí, onde o ouvido das pessoas já estão cansados, me parece, de ouvir, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas os blá blá blás da religião, que não conta mais com um testemunho fiel de vida. É uma pessoa que, às vezes, com grande carisma pessoal e competência para falar em público, mas que não tem ética, não tem vida moral, não tem testemunho na sociedade. E, de repente, faz com que os ouvidos das pessoas automaticamente se fechem. Porque eu vou ouvir ele, eu vou ouvir ela, eu estou vendo as contradições. Então, o ato de viver, de testemunhar, ou seja, a forma que eu trato vamos dizer assim, o funcionário do açougue onde eu vou comprar carne, a forma que eu trato as pessoas no comércio, no espaço onde eu me relaciono, fala mais alto do que, às vezes, algumas teorias ou doutrinas que nós nos gabamos tanto, né? E às vezes falando, não, porque já viram que às vezes a gente tenta defender Deus, a gente tenta defender a doutrina da nossa igreja, a gente tenta explicar. Você já se viu em algum momento assim, quando alguém fala, você é crente igual... Não. Eu sou... A gente dá uma maquiada bonita para falar assim, eu não sou igual isso que você está pensando, eu sou diferente. Mas, de repente, as nossas atitudes, quando a gente fala de vida e missão, quem sabe podemos ampliar a ideia para muito mais do que uma ação local em espaços prediais de igreja. Porque nós nos acostumamos, às vezes, com aquela leitura. Vamos chamar as pessoas para virem na igreja, elas vão escutar a mensagem, vão se converter e vão virar crente. A leitura, muitas vezes até proselitista, do convencer o outro pelo discurso, foi forte em outros momentos da história. Hoje, parece não conseguirmos mais. Essa estratégia de um sermão, pelo menos do ponto de vista da espiritualidade, de mudança de vida, parece não ser uma boa estratégia. Até porque quem sabe trabalhar com público, quem sabe falar em público, é capaz de convencer outras pessoas com ou sem o Espírito Santo de Deus. Convencer ideias é uma coisa, conversão do coração é outra coisa. Nós não podemos misturar. Uma pessoa que tenha habilidade de convencimento, no entanto, quem aqui trabalhou ou trabalha na área de vendas, sabe que tem todo um protocolo de vendas. Quando alguém fala, não, mas está caro. A pessoa fala, não, mas o que eu estou te vendendo aqui não é um produto, eu estou te vendendo um valor. Eu estou aqui para
Eu não sou um simples pintor de paredes, eu estou trabalhando um conceito. Ou seja, o discurso é diferente. E quem sabe falar e domina, consegue fazer um público chorar ou rir. Com técnicas. E isso, muitas vezes, quem sabe sem querer, já foi até utilizado como estratégias. Agora, conversão é diferente de convencimento. O poder dos nossos testemunhos na vida da pessoa, ou seja, uma igreja que testemunha através dos seus membros com vida condigna ao Evangelho, tem poder de persuasão para a conversão maior do que uma igreja que trabalha com programas de persuasão por convencimento. Podemos cantar músicas que mexam na emoção das pessoas. Podemos usar um jeito de falar. Como eu posso dizer a você que vive agora esse tempo tão triste da sua vida, com a minha entonação, com um fundo musical, com estratégias de palavras, nós podemos mexer na emoção das pessoas. Agora, essas pessoas uma hora vão olhar para a verdade da nossa vida. E quando ela olhar e ver que é só, como diz no popular gogó, só conversa e não tem vida, a decepção é grande. Desafios para uma comunidade que vive esse projeto de vida e missão é a de olhar para o Evangelho e lembrar: fomos chamados a ser comunidade e não prédio. O prédio está a serviço da comunidade. Cenas dos próximos capítulos. No sermão vou trabalhar a cura do cego de nascença. Ali, quem sabe, a gente consiga entender o que é esse aspecto da briga entre o institucional e a verdadeira missão do povo de Deus. Fecho aqui a propaganda e volto para dizer: quando nós temos a tarefa de construir comunidade, precisamos de estratégias. Quero dizer, esse documento que a igreja fez em 1982, ele é muito rico. Às vezes a gente produz bons materiais e se esquece do que produziu. Claro, o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica. Mas de lá tem algumas lições que eu gostaria apenas de ressaltar para vocês. Fala sobre a importância de ser uma igreja contextualizada e engajada com a realidade local. Contextualizada e engajada. Às vezes a igreja pode se tornar gueto. E gueto é espaço onde a gente vem com um grupo de parecidos, se esconder e se proteger dos de fora, guardados. Mas a missão da igreja é outra. Jesus, quando chama a atenção dos seus discípulos, ele fala: indo no caminho, não fiquem parados, façam a missão. No ato de fazer essa missão, precisamos de levar em conta o outro. E às vezes nossas estratégias têm sido estratégias de querer que o outro se molde às nossas expectativas institucionais do que nós entendermos suas necessidades e ajudarmos. Pergunto a ambas: é possível a gente transformar a família de todas as crianças que frequentam aqui,
pelo sermão de um pastor no domingo à noite, a realidade de emprego e desemprego, de drogas, de problemas relacionais, conjugais, familiares, passam por um viés diferente. E se você não entende isso, como vai conseguir trabalhar com a família que necessita desse cuidado? Por isso a AMAS é uma representante da nossa ação contextualizada num bairro. Agora, temos só isso? Não. Temos N possibilidades, que aqui, para vir fechando, porque faltam 5 minutos para a nossa aula, nós precisamos de ter a ideia. A nossa ação no mundo é uma ação coletiva, mas também individual. E como que a gente constrói esse plano de ação no mundo? Aquilo que é coletivo, a gente precisa de sentar e conversar, não é isso? E aí a gente senta e conversa, a gente tem liderança, a gente tem grupos societários, a gente tem ministérios da igreja, por exemplo, um ministério ativo, que eu chegando aqui vejo, né, na vida da igreja aqui, é o ministério de oração. A gente vê que é um ministério empolgante. Reúne, fazem e estão ali assumindo um papel de intercessão com seriedade. Nós temos ações no mundo que são ações ligadas ao nosso coletivo. E quando é coletivo, a gente precisa de conversar. E a gente conversa, elabora, um anima o outro. Mas quero chamar a atenção também para as nossas ações pessoais, individuais, aquelas que acontecem lá no lugar onde você se apresenta como gente, como cidadão, como cidadã. Naquele lugar onde as pessoas olham para você e eles enxergam pessoa. Não perfeita, mas quem sabe pessoa que procura viver um diferencial. Que seja o diferencial do Evangelho. A igreja de Vila Formosa, ao completar 75 anos, quem sabe nesses processos celebrativos, a gente possa pensar nos presentes coletivos e presentes individuais. Que nós possamos oferecer, consagrar, reconsagrar ao Senhor. Estamos no período da Quaresma. A última aula que eu dei, nós chamamos a atenção para esse aspecto da Quaresma, né? É um tempo de reflexão, então é um tempo de refletir, de pensar. Eu procurei aqui trazer algumas provocações para mexer com a gente. E aqui também proposições, ações individuais e coletivas para sermos bênção na sociedade onde nós estamos plantados. Amém. As pessoas lá do passado, os avós, os pais, né, irmãos, que investiram suas vidas e deixaram as suas marcas aqui, eles contribuíram para que a igreja chegasse aqui. Eu e você somos os agentes históricos da igreja dos 75, que quer completar muitos mais anos de vida, até que o Senhor volte. Sê tu uma bênção. Esse é um grande desafio para a igreja que completa 75 anos de vida e missão.